E, assim, uma pergunta meio nada a ver, assim, esse terreno na época era de alguém conhecido aqui de Goiânia ou não? Que faz parte, assim, desse contexto imobiliário? Faz parte da história do Aldeia. Na década de 30, Uhum. tinha um alemão, o senhor Alberto, eu não o conheci, né? Mas ele vinha para Goiás para comprar pedras preciosas. Ele morava na Alemanha. Ele era alemão, mas morava em São Paulo. Ah, morava em São Paulo. Mas ele vinha para a nossa região aqui para comprar pedras preciosas. Uhum. E ele era amigo do Bernardo Saião. E o Bernardo Saião incentivou ele. Não, aproveita, compra umas terras aqui, vai valorizar muito. E ele comprou essa fazenda lá. Né? Essa fazenda de 127 alqueires, né? Que acabou virando a Aldeia do Vale. Né? E curioso que na década de 80 ele procurou o arquiteto Solimar Neiva Damasceno, já nem está aqui nesse mundo mais, e solicitou que ele fizesse um projeto, aprovasse esse projeto. Na época, o Solimar, ele era funcionário do IPLAN, que é a nossa CEPLAN de hoje, antigamente chamava Instituto de Planejamento de Goiânia, e eles aprovaram na década de 80 um projeto lá que chama Sítios de Recreio e Mansões Bernardo Saião. Então, quando nós compramos esse empreendimento, e nós juntamos um grupo de amigos, investidores, e compramos o loteamento, nós compramos uma empresa que já era dona do loteamento. O que nós fizemos para virar a Aldeia do Vale foi fazer um reloteamento a partir daquele projeto aprovado para adequar o fechamento às dimensões dos lotes e fizemos também algumas adequações nas áreas de lazer. Aí nós adequamos para fazer o empreendimento como ele é hoje. E nessa parte... Bom, nossa, muito legal essa história. E o Alberto, ele já tinha... Você não conheceu, né? Ele já tinha... Nessa época ele já tinha morrido. E nós negociamos com uma herdeira dele. E gozado o seguinte... ele não sabia da existência dessa filha até poucos meses antes dele morrer. Aí ele descobriu, numa viagem que ele fez para Belém, ele teve um caso com uma moça lá e ela engravidou dele e ele só ficou sabendo da existência dela pouco tempo antes de morrer. Que para ele acho que foi uma grande satisfação, porque ele não tinha outros filhos. Ele não tinha filho. E ela que herdou esse negócio. Que loucura, velho. Como ele já tinha vendido parte da fazenda, ela não herdou 100%. Então aí tinha 3 famílias que eram donas. A do alemão, que tinha 50%. A filha dele é Elizabeth. E tinha também um judeu lá em São Paulo, Nelson, e tinha uma da família Nercessian, que era do Rio de Janeiro. Aí formava 25%, 25% e 50%, que dava o total. Quando nós fizemos a negociação, que foi uma negociação demorada pra caramba, para juntar todos esses players, né? E demorei para fazer essa negociação uns mais de 2 anos, quase 3 anos, né? Qual que era esse período aí que o senhor estava negociando isso? Foi de que ano a que ano, mais ou menos? Olha, nós fechamos esse negócio em 94, né? E nós demoramos uns 2 anos e meio, 3 anos. Então significa que eu devo ter iniciado essa história com eles em 91, né? Entendi. E aí eu fiz essa pergunta pra gente contextualizar também da onde que o senhor tirou essa ideia. O senhor comentou que o Aldeia do Vale foi o primeiro condomínio de Goiânia, certo? Perfeito. Então... 91, a gente tava naquela confusão aí de cruzeiro, cruzado, sei lá o quê. O governo tinha acabado de mudar sair o período militar ali. Tava naquela confusão aqui no Brasil e o senhor teve essa ideia novamente visionária ali, né, de trazer essa inovação de criar algo novo, né, que é a questão dos condomínios. Então, da onde que o senhor viu ali naquela época que tinha essa demanda aqui em Goiânia e essa ideia de fazer um condomínio já... Como eu tinha comentado antes com o senhor, né? Já chegando com os 2 pés na porta, porque além de ser o primeiro condomínio, ainda era um condomínio voltado ali pro luxo, né? Vamos dizer assim, né? Com lotes grandes e tudo mais.
Nas viagens, quando a gente tem um espírito empreendedor, e no meu caso era do mercado imobiliário, toda vez que a gente viaja, a gente vê, visita outros empreendimentos. E a gente já tinha percebido dentro da empresa que Goiânia estava faltando condomínio, não tinha nenhum. E quando visitando ali na Flórida, que já tinha vários condomínios, né? E depois também em São Paulo já tinha o Alphaville, que já tinha iniciado, tinha também um outro empreendimento em Minas, ali, que é o Morro do Chapéu, que é muito antigo, e em especial tinha um condomínio lá ali no interior de São Paulo, que é o Terras de São José, que foi, inclusive, aonde que nós inspiramos para fazer o Aldeia do Vale, porque a dimensão dos terrenos era muito parecida, uma pegada ambiental muito forte, então foi ali que deu a inspiração. A inspiração. E quando a gente estava negociando essa área lá com as 3 famílias, a gente já estava mirando fazer alguma coisa parecida com isso. Entendi. Então, na verdade, não só Goiânia, mas como no Brasil inteiro, não era tão comum ter condomínios fechados, então. Praticamente, você tinha São Paulo, você tinha Minas, e me parece que ficava nesse circuito aí mesmo. Era poucos que tinha, né? Legal. O senhor acabou comentando um pouco aí, uma coisa que eu queria perguntar também era se o senhor participava dessa parte. Qual que é, assim, a participação do senhor? Assim, só fica na parte de viabilidade, de negociação, ou o senhor também entra na parte de criação, assim, de paisagismo, de urbanismo, vamos dizer, no condomínio? Como é que o Paulinho atua ali? Quando você é empreendedor de alguma coisa, seja ele qual for, você tem que mergulhar no todo. Você acaba tendo que ser um pouco arquiteto, um pouco engenheiro, um pouco de tudo, né? Então, nessa parte de arquitetura, eu tenho uma irmã que é arquiteta, a Maria Lucy, que inclusive tem algumas partes do projeto que foi feito por ela, e depois ela também já fez vários condomínios horizontais, mas eu brinco com ela que quando ela estava formando, ela botava a gente para trabalhar lá, para fazer os trabalhos dela, então eu sou um pouquinho arquiteto também. Entendi. Foi uma formação coletiva, né? Coletiva. Mas é assim, a gente tem que envolver no todo, a gente tem que entender, e principalmente nessa parte ambiental, que era a grande pegada que a gente já tinha visto, Terra de São José era assim, e o Aldeia do Vale, ele tem uma beleza natural muito exuberante, e a gente, desde o primeiro momento, a gente queria tirar partido daquilo. Diferente de um loteamento convencional, aonde que você chega, limpa todo a área, tira todas as árvores, abre as ruas para depois começar a plantar as árvores. O Aldeia foi diferente. O Aldeia, nós preservamos todas as árvores que poderia ser preservado, só tirando aquilo que era para abrir as ruas, né? E preservamos tudo. Além de preservar todas as árvores existentes, as matas existentes, nós ainda plantamos muitas árvores, né? Então, assim, para aquela época, lá em 94, quando nós começamos a pensar o Aldeia, era um negócio diferente. Não era a palavrinha ESG, naquela época ainda não existia. Né? Esse espírito de preservação, ele estava começando. E eu entendo que a gente teve uma iniciativa de vanguarda naquela época mesmo, legal, com a pegada ambiental. Muito à frente. Cara, o senhor você tem ideia, além de preservar todas aquilo que foi possível, tirando somente aquilo que era para abertura das ruas, nós definimos que para tirar cada árvore que tira do terreno, na hora de construir a casa, cada morador precisa plantar 3 no lugar.
Se não tiver lugar dentro do lote dele, a associação, a salva, que é o caso lá, ela indica qual local Onde que ele vai vai ser plantar? plantado. E, além Caramba, disso, cara. nós plantamos juntamente, nós empreendedor e também o condomínio depois, nós plantamos no Aldeia mais ou menos umas 100 mil árvores. Só da Universidade Católica, lá do Trópico Subúmido, que é lá do professor Altair, que eles tinham lá um viveiro, só o Trópico Subúmido preparou 40 mil árvores logo no início da Aldeia, que foi todas plantadas. Caramba, e de onde que o senhor... De novo agora, o senhor sempre visionário. De onde que veio essa pegada ambiental? Qual que é a influência que o senhor teve ali naquela época? Os senhores, né? Vocês lá que participaram dessa ideia, né? Da onde que veio essa influência? Olha, essa teve decisão? uma influência muito grande do arquiteto Solimar, que ele que fez o traçado urbanístico, e ele também tinha esse espírito, né? Uhum. Também nós contratamos na época um projeto de paisagismo da arquiteta Suzy, que é paisagista, também veio com essa pegada Nossa, de preservação, de deixar o máximo de árvores possíveis, né? Tirar o mínimo só o mínimo necessário. Uhum. Então, assim, dentro da minha família também, minha irmã que é arquiteta, meu irmão Antônio Carlos, a outra irmã minha também, a Beth, que é psicóloga, mas já estava na empresa. Então, todo mundo deu partido, além do grupo empreendedor que nós formamos nessa época para comprar o empreendimento. Legal demais, cara. Então, é a 8, a 10 mãos. 10 mentes. 10 mentes. Legal. E o senhor, qual foi o impacto, né, dessa decisão de não desmatar tudo e desmatando somente o necessário ali do ponto de vista logístico ali, de obra, de operacional? Teve algum impacto significante ou não? Foi tranquilo assim de... Ele é um pouco mais trabalhoso. Mais trabalhoso, né? Quando você limpa toda a área e quando é lotes pequenos, quase sempre não tem outro jeito, né? Mas como se tratava de lotes maiores, então foi possível. O manejo das obras é um pouco mais complexo, mais complicado, mas é perfeitamente viável. Entendi. O que a gente queria, além de fazer um condomínio, a gente pressupõe que condomínio a gente tem que fechar para poder abrir, né? A gente fecha o perímetro, mas abre. E o grande diferencial do Aldeia do Vale dos outros condomínios é que dentro do Aldeia não se pode fazer muro entre as casas. Então, a ausência de muro entre as casas, permitindo somente o alambrado com a cerca viva, faz uma enorme diferença. Nossa. Mas foi possível a gente usar essa determinação por conta dos lotes serem grandes. Nós fizemos lotes de 1.250 até 10 mil metros quadrados. Nossa. Então, e os recursos são muito generosos. Na frente recua-se 15 metros e nas laterais e fundos 5 metros. Ou seja, uma casa fica no mínimo a 10 metros da outra casa. E quase sempre fica mais, porque os projetos são feitos de forma desencontrados, né? E acaba aumentando ficando. Então foi nessas condições permitiu que a gente fizesse com ausência de muro, que é um dos poucos do Brasil. Tem lá o Terra de São José, tem alguns poucos no Brasil que não tem muro entre as casas. Legal. E o efeito disso a gente enxerga a paisagem hoje. Quando você entra numa aldeia e entra em outro condomínio, menos poluído visualmente falando, né? Então é muito diferente. Com certeza. Eu nunca entrei lá, mas eu imagino não assim. Que os outros tem condomínios belíssimos, inclusive. Sim. Nós já fizemos contribuímos lá fizemos lá. O empreendedor nesse caso lá foi o meu irmão Antônio Carlos, lá o portal Green Garden, lá onde tem um campo de golfe, é lindo, maravilhoso. Mas existe um muro entre as casas, não tem jeito. O lote é menor, né? Aí não tem outra tem que isolar, né?